بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. Louvor a Allah, que a paz de Deus seja sobre o profeta Muhammad, seus familiares, seus companheiros. Amém. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Boa noite, irmãos e irmãs. Que Deus abençoe a todos, inshallah. Hoje a gente vai falar novamente sobre os ensinamentos dos profetas de Deus. Os ensinamentos dos profetas de Deus. O que eles pregaram. O que eles pregaram. De acordo com o Corão, de acordo com o Antigo Testamento, de acordo com o Novo Testamento. O que os profetas de Deus pregaram? Qual que era a mensagem dos profetas? O que eles fizeram nessa terra? O que eles transmitiram? O que eles divulgaram? A gente sabe que os profetas são pessoas escolhidas por Deus. Deus escolhe essas pessoas para orientar os seres humanos. Escolhe o melhor de cada povo, como escolheu Musa entre o povo de Israel, escolheu Jesus entre o povo de Israel e outros profetas também que foram enviados para o povo de Israel. Escolheu Abraão antes deles, que é paz sobre ele. Escolheu Jacó, Isaac, Ismael. Todos são profetas de Deus. Enoque, Adão, nosso pai, era profeta de Deus. Então eles estavam nessa terra para guiar as pessoas, para orientação, para o que Deus ordenou, o que Deus decretou. A ordem de Deus deve ser o quê? Cumprida. Se Deus ordenou a gente a orar 5 orações, como a gente ficou sabendo disso? Através da revelação que foi revelada para o profeta Muhammad, que é a paz de Deus sobre ele, pelo arcanjo Gabriel, que revelava para ele o quê? O Corão, através do arcanjo Gabriel. A oração é específica, né? Que foi quando o profeta foi para a viagem noturna, a gente pode chamar assim, quando o profeta que passou sobre ele, ascendeu os céus. Foi revelado a ele o que? As orações, essas 5 orações. Também uma ordem divina. Então, o seu mandamento de Deus, devemos o que? Cumprir. Mas como a gente recebeu os mandamentos de Deus? Através de quem? Os profetas, os mensageiros, que foram escolhidos por Deus. Como o jejum. Como que a gente soube que o jejum é obrigatório? Através do profeta Muhammad, que foi revelado a ele esse mandamento, como está no Alcorão. E também, irmãos e irmãs, isso não foi só para a nação do profeta Muhammad, como a gente fez palestras, até sermões, aulas falando sobre isso, sobre o jejum dos outros profetas, das pessoas virtuosas, dos sacerdotes, que era um modo que uma forma de agradecer a Deus, de exaltar a Deus, de engrandecer a Deus, de glorificar a Deus. Era uma forma. Por isso que eles faziam o quê? O jejum. Eram pessoas devotas a Deus. Então, o jejum, o que é? Uma devoção do servo para com o Senhor. Um sinal de temência. Tudo isso a gente viu. Mas essas pessoas, a nossa crença no Islã, que são as melhores pessoas, imaculadas, puras, obedientes a Deus, desde o profeta Abraão, do profeta Adão, até o profeta Muhammad, que a paz de Deus seja sobre eles. Todos foram o quê? Pessoas virtuosas, tementes a Deus, e pregaram o quê? A mesma mensagem, o mesmo ensinamento que a gente quer deixar claro hoje. O mesmo ensinamento.
A palavra profeta na língua árabe se chama o que? Nabi. Significa o que? Profeta no português, que é singular. No plural, se a gente fosse colocar a palavra profeta no plural no árabe, anbiya, que é profetas. Que é profetas. Isso é na língua árabe. Na língua árabe. Agora, no hebraico, Nabi, que é profeta também, que é bem parecido com o árabe, mas o árabe é com B e no hebraico o que é? Com V. Só isso. Mas é bem parecido, essas línguas todas são parecidas, que também significa o que? Profeta. Neviim, que é profetas no hebraico, também é bem parecido, porque a gente também tem outro plural para profetas no árabe, que se chama Nabiyun. Nabiyun, que também serve como plural, E também no aramaico, Névia, também é parecido e mais parecido com o hebraico. Névia, que significa também o que? Profeta. Nevié significa profetas. Ou seja, todas as línguas semíticas são o que? Parecidas. E todos eles são o que? Profetas de Deus. Como o Corão mesmo afirmou. Citou 25 profetas. Dentre eles, Abraão, Moisés, Jesus, Davi, Salomão, Elias, Arão, Jacó, Ismael, Jó, Jonas e os outros profetas que o Corão que citou, que também são profetas de Deus, enviado por Deus para guiar, instruir a humanidade. Então, vamos começar lendo qual é o ensinamento dos profetas. A gente primeiro quer provar aqui, para vocês entenderem, que todos os profetas pregaram a unicidade de Deus. Todos. A gente não acredita, exceto a exceção que Jesus pregou o quê? A Trindade. Nós não cremos nisso. Cremos que Jesus era uma pessoa o quê? Monoteísta, que acreditava apenas em um Deus. Então isso a gente quer confirmar e afirmar, de acordo com as evidências, que Jesus, que a paz sobre ele, pregou também o quê? A unicidade de Deus. Como Moisés, como Davi, como Salomão, todos a gente vai ver aqui. E também dentro do Alcorão. E também os discípulos de Jesus pregaram o quê? A unicidade de Deus. Esse é o objetivo. A gente não pode falar nada sem conhecimento. Não podemos falar nada sem conhecimento. Tudo que a gente falar tem que ser o quê? De acordo com evidências e argumentos, e não superstições. E esses versículos são versículos claros, que nem o sol ao meio-dia. Claro. Então, são versículos explícitos e claros, que a pessoa não vai entender outra coisa além da unicidade de Deus. Então, estranhamente, nenhum dos profetas antes ou depois de Jesus ensinou a doutrina da Trindade, que a paz de Deus sobre eles. Agora, antes de Jesus, a gente sabe, teve o que? Milhares de profetas, que a paz de Deus seja sobre eles. E depois de Jesus, teve apenas um profeta. Qual que é? O profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele. Entre Jesus e o profeta Muhammad não há profeta. Jesus foi o penúltimo profeta de Deus, que a paz seja sobre ele. E o último profeta, o selo dos profetas, o profeta Muhammad, que a paz seja sobre ele, que Jesus mesmo, a gente fez um
pequeno sermão explicando, segundo o Novo Testamento, em João, a gente explicou que Jesus, filho de Maria, que é sobre ele, confirma e avisa e notifica a vinda do profeta Muhammad. Inshallah, a gente vai fazer uma aula bem longa, ou vamos fazer 2 aulas, parte 1, parte 2, explicando isso, sobre esses versículos que está em João, mostrando para nós o que? A vinda do profeta Muhammad. E está claro ali, está claro, não tem como tu entender outra coisa, E a gente vai ver o porquê também é traduzida essa palavra para o consolador, o advogado, o ajudante. A gente vai ver o porquê foi traduzido e não escrito o nome, como está no grego, no original. Em vez disso, eles proclamaram a unicidade de Deus. Só Deus é transcendente. Ele é o Todo-Poderoso, o Criador de tudo, o que é visível ou invisível. Tem criações de Deus, o Altíssimo, ou criação que a gente o que? Enxerga. E tem criação que a gente o que? Não enxerga. Mas, tanto quanto a criação que a gente não enxerga, tudo pertence o que? A Deus. Tudo é criatura de Deus. Tudo que existe nesse universo é o que? Criação de Deus, o Altíssimo. E ele não tem parceiros, é único, participantes ou associados, família ou filhos ou auxiliar na sua divindade. Deus o que? É único na sua divindade. Não há com ele parceiros. Por isso que o profeta fala, que é sobre ele: quem morrer e não associar a Deus ninguém entrará no paraíso. Qual que é a condição? Não associar com Deus Altíssimo ninguém. Entrará essa pessoa o quê? No paraíso. Só ele é o provedor e é o sustentador de toda a criação. A seguir, alguns dos ensinamentos dos profetas de Deus. A gente vai ler. O primeiro ensinamento, como a gente viu, que é o profeta Moisés. Primeiro ensinamento, qual era a crença de Moisés? O que Moisés ensinou ao povo de Israel? Moisés, será que era um trinitário? Uma pergunta que a gente faz para toda pessoa trinitária. Ou ele era uma pessoa monoteísta? Moisés, ele creu na Trindade ou creu na unicidade de Deus? Vamos ver. Quem que vai responder para nós? O próprio livro deles. Então, em Êxodo 18:11, Êxodo, segundo livro do Antigo Testamento, ou da Torá, como vocês quiserem falar, 18:11, capítulo 18, versículo 11. O profeta Moisés diz: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses. Agora eu sei que o Senhor é maior que todos os deuses, ou seja, o único Deus verdadeiro, o único Deus digno de adoração, o único Deus que merece adoração. O nosso culto, a gente só deve o que? Para Deus. A nossa oração só para Deus. A nossa súplica só para Deus. Porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios. Os hebreus eram escravizados pelos egípcios. Na verdade, quem que livrou, quem que salvou o povo de Israel? Os hebreus. Quem? Deus o Altíssimo. Então, a única divindade verdadeira é a divindade o quê? De Deus o Altíssimo. O único que merece ser adorado é Deus o Altíssimo.
Ninguém merece adoração e é digno de adoração a não ser Deus. Aqui Moisés, vamos colocar a pergunta de volta. Moisés era trinitário ou era monoteísta? De acordo com esse versículo, o que vocês vão responder? O que ele era? Monoteísta. Vamos para o segundo. Deuteronômio 6, capítulo 6 até o 9. Do 6, versículo 4 até o 9. Capítulo 6, do versículo 4 até o 9. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. O Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa. Aqui ensinando o quê? A divulgação. A primeira divulgação onde começa? Quando Deus fala para o profeta Muhammad, fala para quem? Para ele demonstrar quem? Ashiratak, sua família. Primeiro o quê? Sua família, começa por ela a divulgar, a transmitir a mensagem. E é a melhor forma, irmãos e irmãs, da gente o quê? Transmitir a mensagem, começando por nós mesmos. Vou transmitir a mensagem, vou começar por a minha família, minha esposa, meus filhos, meu marido, te escutar. Não adianta tu ser um hipócrita e querer o quê? Que as pessoas te escutam. Então, aqui está incentivando o que? A transmitir a mensagem, tanto para a família como para os demais. Agora, o maior agradecimento que você pode agradecer a Deus e a maior bênção que foi concedida a você, qual que foi? Qual que é a maior bênção? Transmitir a mensagem de Deus. Não, a maior bênção que foi concedida por Deus para os filhos de Adão, qual que foi? Qual? Quem que responde? Pensa, a maior bênção que Deus, o Altíssimo, concedeu para o filho de Adão. Eva. Eva. A mensagem, ou seja, o caminho que Deus te deu, a religião dele, o caminho dele, a fé. Melhor coisa, não é verdade? O guia, a orientação, a mensagem, os profetas, isso é tudo o quê? A maior dádiva que o ser humano que recebeu. Como eu vou agradecer essa dádiva? Agora vamos entrar num exemplo mundano. Quando uma pessoa generosa vem e te dá algo, te dá, por exemplo, um dinheiro grande, por exemplo, a tua necessidade, tu precisa, vamos falar de uns 2, 3 mil reais, a sua necessidade, mas essa pessoa generosa te dá 5 milhões, muito mais do que você necessita, e você, como uma pessoa bondosa, benevolente, crente, fiel, o que você faz com o resto? Doa. Tu vai o que? Doar. Compartilhar o bem que foi te concedido. Agora, e a religião? Quando Deus te guiou, te orientou, teve misericórdia de você e te levou para o caminho dele, quer te salvar, quer seu bem, como que você vai agradecer o Criador dos céus e a terra por essa dádiva? Como?
transmitindo a mensagem dele, transmitindo para o povo a mensagem de Deus. Como quem que fez isso? Quando eu perguntar para vocês qual que é a profissão dos profetas? Transmitir a mensagem. Divulgadores da religião de Deus. Qual que era a profissão de Abraão? Divulgador da religião de Deus. Qual que é a profissão de Jesus? Divulgador da palavra de Deus. Qual que era a profissão de João Batista? Divulgador da religião de Deus. Qual que é a profissão de Davi? Divulgador da religião de Deus. De Muhammad, de Moisés, de Arão, divulgadores da religião de Deus. Tem profissão mais nobre do que essa? Então por isso não tenham vergonha. Se você trabalha divulgando o Islã, você pode ter certeza que é uma escolha de Deus. Deus te escolheu, como escolheu os profetas antes de você. Só a única diferença é que para você não é revelado nada. Não é revelada a palavra de Deus. Essa revelação é para os profetas. Mas você trabalha que nem os profetas. Por isso que vai ter pessoas comuns que vão vir no dia do juízo final com mais seguidores que os profetas. Você converteu na mão deles ou delas milhares de pessoas, às vezes milhões de pessoas vão vir no dia do juízo final e aquele povo inteiro atrás dessa pessoa. E o profeta fala o que para o genro dele e primo dele, o Sayyidina Ali alayhi salam, fala para ele: se Deus guiar na sua mão uma pessoa, é melhor para você do que todas as maravilhas do mundo, ou que os melhores camelos. Só ele quer significar o quê? Que as melhores maravilhas do mundo. Ou seja, os camelos que o profeta cita são os camelos mais valiosos, que é uma fortuna aqueles camelos. Ou seja, é melhor do que todas as maravilhas do mundo. Se uma pessoa se converte na sua mão, imagina aquelas pessoas que têm milhares de pessoas. Isso é a profissão dos profetas, é um orgulho para a pessoa. Deus não escolhe qualquer um. Às vezes tu tem um grande conhecimento na religião, mas não é escolhido para divulgar. Pode dar aula, ensinar tudo, mas divulgar é diferente. Às vezes a pessoa não tem nenhum conhecimento na religião, mas Deus escolhe essa pessoa e exalta essa pessoa e dá conhecimento para ela. E é o melhor agradecimento do filho de Adão para com Deus, Criador dos céus e da terra, é o que? Divulgar a religião de Deus, o caminho de Deus, instruir as pessoas para a senda reta. Então, como a gente viu, ensine-as com persistência a seus filhos, converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho. Você está o quê? Indo para o trabalho, ou andando mesmo só para divulgar a palavra de Deus. Quando se deitar e quando se levantar, quando eu vou me deitar, o que? Suplico para Deus, me lembro de Deus. Quando eu me levanto, suplico para Deus por mais um dia, por mais uma oportunidade de eu obedecer a Deus. Quando tu acorda, agradece sempre a Deus que te deu novamente vida, te deu mais uma oportunidade para você adorar a Deus e para você também o que? Obedecer a Deus e para você fazer o bem para o próximo. Quantas pessoas pensam dessa forma? Quantas pessoas pensam dessa forma? Todos os dias que acordam. Não, e acordam o quê? Da melhor forma. Só levanta a cabeça do travesseiro com um cobertor, não está sentindo frio, casa toda fechada, segura, geladeira cheia, os filhos tudo dormindo, e não se lembram que de agradecer a Deus. Saúde, perfeito. Como dormiu, acordou. Mas quem se lembra em agradecer?
essa dádiva, essa bênção de Deus. E quando se levantar, amarre-as como um sinal nos braços e prenda-as na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Isso aqui é uma parte do judaísmo, isso não é o assunto de nossa aula. Mas o que a gente viu aqui quando Deus ordenou a Moisés a falar para o povo de Israel? Ordenou a Moisés pregar a Trindade ou a unicidade de Deus? Depois desse versículo, a unicidade de Deus. Então são dois versículos, e os dois versículos que a gente leu pregaram o que? A unicidade de Deus. Agora Deuteronômio 4, do 23 ao 4, 23 a 24. Deuteronômio 4, capítulo 4, versículo 23 e 24. Tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolo algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso, é fogo consumidor. Agora aqui Deus está proibindo o quê? De fazer ídolos, de fazer estátuas, na verdade, de adorar santos. Toda pessoa que adora santo, estátuas, que Deus guia essas pessoas, está cumprindo com o que o livro dele fala, ou delas falam, ou está desobedecendo o mandamento? Está desobedecendo. Então Deus aqui está pregando o que? A unicidade, ou seja, adorar apenas a Ele, ou está falando para o povo que adorar as estátuas? Está proibindo. Então eu estou obedecendo esse versículo, eu como que adoro ídolos, que adoro santos, que adoro pedras, chamo do que quiser. Eu estou obedecendo a Deus ou estou desobedecendo a Deus? Os profetas, os mensageiros, vieram para quê? Para orientar as pessoas. Para a gente obedecer a quem? A quem? A Deus. Para obedecer os mandamentos de quem? De Deus. Aqui eu estou fazendo o quê? Adorando ídolos e estátuas e santos, desobedecendo. E você, filho de Adão, sabe mais de você do que qualquer um. Esse versículo você pode não ter escutado antes, mas agora que escutou, reflita, medita e adora o único Deus verdadeiro, o único digno de adoração, o único que merece adoração, o teu Criador, o teu sustentador, aquele que é sempre bondoso com você, aquele que sempre a porta dele está aberta para você. Fez idolatria toda a vida? Se tu pedir perdão, Deus te perdoa. Cometeu politeísmo toda a vida? Pedir perdão, Deus te perdoa. Está aberta para todos. Só quem que precisa dar o primeiro passo? Filho de Adão. Tem que dar o primeiro passo, que a porta de Deus ele sempre vai encontrar na frente dele o quê? Aberta. Deus perdoa todos os pecados. Então são 3 versículos. Esses 3 versículos o que provaram aqui? A unicidade de Deus. Agora o quarto, vamos falar só no Novo Testamento aqui. Nós vamos ler, depois a gente lê novamente. O mesmo conceito de Deus é corroborado por Jesus, que é a paz sobre ele. Isso aí a gente já citou, sempre ligam Deuteronômio 6 e liga com Marcos 12. Aqui, que é o 6:4 até o 9. Só liga 6:4, decora isso, e Marcos 12:29. 12:29, Deuteronômio 6:4. É o mesmo versículo. Mas só o que muda o quê?
que em Marcos é Jesus falando e Deuteronômio é quem falando? Moisés. Só isso que muda. E os dois são profetas de Deus. Os dois são o quê? Profetas de Deus. Então o que fala 12:29? O Senhor nosso Deus, se é Jesus que eles não Isaías 43:11. Não é só segundo o Alcorão. Então o Senhor, ambos os profetas, Moisés e nenhum versículo ou nenhum profeta falando para adorarem ele ou para adorarem outro Deus, um Deus Altíssimo, quem enviou eles. Você não vai encontrar. Agora Samuel, que também foi um profeta de Deus, que a paz é sobre ele. Segundo Samuel, 1 Samuel 2:2. 1 Samuel 2:2, capítulo 2, versículo 2. Não há ninguém santo como o Senhor. Não há outro além de ti. O que ele está falando? Com Deus. Não há rocha alguma como o nosso Deus, o Todo-Poderoso, onipotente. Não há outro Senhor, ou não há outro além de ti. Tem versículo mais claro? Aqui, mais uma vez a pergunta. O profeta está pregando a unicidade de Deus ou a trindade? Qual que é a resposta? A unicidade. A unicidade de Deus. Claro. Profeta Davi, vimos Samuel, vimos Moisés, agora o profeta Davi, que é paz sobre ele, que vem após Samuel. Profeta Davi, ou o rei Davi, que é paz sobre ele. Diz nos Salmos da Bíblia que está o quê? 83:18. Salmos 83:18. Saibam eles que tu, cujo nome é Senhor, somente tu és Altíssimo, somente tu és o Altíssimo sobre toda a terra. Quem é o único Altíssimo? Quando a gente fala Deus, o Altíssimo, Allahu Ta'ala, quer dizer Deus, o Altíssimo. Quem é o único Altíssimo? Quem é o único Deus? O profeta Davi falou: Criador dos céus e a terra. Aqui Davi pregou a unicidade de Deus ou a trindade? Davi conhecia Jesus. Veio antes dele. Agora 104:1, também Salmos 104:1. Bendiga o Senhor a minha alma. Ó Senhor, meu Deus, tu és tão grandioso. Está falando com Deus, suplicando para Deus, pedindo a salvação de Deus, exaltando a Deus, glorificando a Deus, louvando a Deus, o único Deus. Os profetas todos eles sabiam que não existe Deus ou não existe divindade além do Criador dos céus e a terra, o Eterno. Todos eles sabiam disso, e os povos sabiam disso. Agora nesse versículo, Davi pregou a trindade ou a unicidade de Deus? Unicidade. 118, ou vamos no 105:7. 105:7. Ele é o Senhor nosso Deus. Ele é o Senhor nosso Deus. 118:27. O Senhor é Deus, e Ele fez resplandecer sobre nós a sua luz, a sua orientação, a sua guia, a sua bondade, a sua misericórdia conosco. A misericórdia vem de quem? De Deus. O perdão vem de quem? De Deus. A salvação vem de quem? De Deus. O sustento vem de quem? De Deus. Agora 118:28. Tu és o meu Deus,
graças te darei. Você é meu Deus e só vou agradecer a você. Todas as graças vêm de você. A sua graça me basta. Davi o que pregou aqui? A unicidade ou a trindade, irmãos e irmãs? Esse é o quarto profeta que a gente vê, que prega o que? A unicidade de Deus. E como eu falei para vocês, todos os profetas pregaram isso. Agora vamos para o filho dele, o profeta Salomão, que a paz de Deus sobre ele, Suleiman. Provérbios 9:10. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor, a temência do Senhor é o princípio da sabedoria. Quer adquirir sabedoria? Teme a Deus. Quer ser uma pessoa sábia? Teme a Deus. Esteja em seu coração temência a Deus, respeito por Deus. O que é respeito por Deus? Respeito pelos mandamentos de Deus. Ser uma pessoa obediente a Deus, uma pessoa submissa a Deus, ou seja, que cumpre os mandamentos de Deus e se afasta das proibições de Deus. Aí a sabedoria vai ser concedida ao servo. Isso aqui tem no Alcorão, no capítulo 2, esse mesmo versículo, e tem nos ditos do profeta Muhammad, que a paz sobre ele, e tem nos ditos dos sábios da nação do profeta Muhammad, falando que a temência traz a sabedoria. Luqman, foi concedido a ele al-hikmah, como Deus fala, al-hikmah, porque ele temeu a Deus. Era um servo virtuoso, obediente, piedoso a Deus. Foi concedido o que é a sabedoria. A sabedoria não é concedida só por leitura, isso aqui é informação. Sabedoria é concedida por Deus, o Altíssimo. Coloque em seu coração sabedoria. Quando tu fala, afeta a pessoa, faz a pessoa refletir, meditar. Isso é sabedoria. Às vezes informação, a pessoa pode ficar falando, mesmo tendo sabedor, como se chama, bastante informação, uma pessoa inteligente, fica falando por horas, mas não toca. Sabedoria o que? Toca no coração da pessoa. Por isso que o Al-Hasan al-Basri, rahimahullah, era um grande sábio. Quando ele falava, as pessoas tudo escutavam e comparavam ele com os profetas de Deus. A gente veio de um lugar que tinha uma pessoa que parecia um profeta, de tanta sabedoria. Muhammad bin Sirin, mesma coisa, pelas palavras sábias que ele tinha. Isso como foi adquirido? Não é lendo o livro. Isso aqui é orando, suplicando, sendo monoteísta, rezando à noite de madrugada, fazendo o bem para o próximo. Aí é adquirido, aí é concedido. Então, esse versículo que está em Provérbios, o profeta Muhammad falou, os companheiros do profeta Muhammad falaram, os companheiros do profeta Muhammad falaram, e tem no Alcorão, no capítulo 2. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e o conhecimento do santo é entendimento. Também temer a quem? Ao Senhor. Salomão incentivou ou ensinou a gente a temer a quem? O Senhor, Criador dos céus e da terra. Ensinou a gente a trindade ou a unicidade de Deus? A unicidade de Deus. As seguintes palavras foram comumente atribuídas ao profeta Salomão, que é paz sobre ele. Eclesiastes 12:13. Tema a Deus e obedeça a seus mandamentos, porque isso é essencial para o homem.
que o homem mais precisa para o homem ser honrado, nobre, o que ele tem que fazer? Temer a Deus e obedecer seus mandamentos. Respeitar os mandamentos de Deus, cumprir com os mandamentos de Deus, realizar como Deus ordenou. O que Salomão está ensinando para a gente? A unicidade ou a trindade? A unicidade de Deus. O profeta Isaías, esse é o sexto, né? Que a gente citou, agora é o sexto. Profeta Isaías 40, 28. 40, 28. Que é a paz sobre ele. O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. O Senhor é o Deus eterno. Deus é eterno, não é? Sim. A existência dele é absoluta, não é? A existência de Jesus é absoluta ou não é? Jesus é eterno? Não tem existência absoluta. Foi criado. Não é só segundo o Alcorão que ele foi criado. Até segundo a Bíblia ele foi criado. João 1,14. João 1,14. Mostra que Jesus o que? Foi criado. Então era uma criatura de Deus. Por isso que é impossível eles serem coiguais. Isso é um dos maiores problemas que eles enfrentam até hoje. E nunca vai acabar esse problema. Porque Jesus o que? Morreu, segundo eles. Não existiu. Foi ressuscitado. Quem o ressuscitou? Só de morrer já não é mais eterno. E só de precisar para alguém ressuscitar ele, quer dizer que ele precisa de algo maior, de alguém maior, de alguém para salvar ele. Quem que deu a vida novamente para ele? Se a pessoa refletisse, se a pessoa meditasse. Então o Senhor Deus, o Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Tem outro Criador com ele, segundo Isaías, que é a paz sobre ele? O único. Definitivamente, somente o Criador é Deus, que criou tudo, todo o universo e seu conteúdo, há milhares de anos, antes do advento de Jesus. A terra não existe antes de Jesus. Os céus, as estrelas, o sol, a lua, os anjos, antes de Jesus. O próprio Jesus foi criado por Deus, e assim como foi criado o Espírito Santo, também foi criado por Deus, o Altíssimo, uma criatura de Deus. Na verdade, não havia trindade até que isso fosse formulado por homens no 3º século. No começo do 3º século cristão, que eles trouxeram essa doutrina, esse dogma, essa crença. Antes ninguém conhecia. Por isso que a pessoa tem que estudar o cristianismo primitivo. Os primeiros cristãos, eles não conheciam essa trindade. Os próprios pais da igreja não conheciam essa trindade. Só surgiu no 3º século. Agora vamos para o Novo Testamento, Mateus e para Lucas. Mateus 4:10, Mateus 4:10, Lucas 4:8, decorem assim, Mateus 4:10, Lucas 4:8, é o mesmo versículo. Adore o Senhor
o seu Deus, e só a Ele preste culto. É quase o mesmo versículo. Jesus afirmou que ninguém é digno de ser adorado exceto Deus. Aqui quem está falando? Jesus, que você chama de Deus, que você fala que é a segunda pessoa da Trindade. O que ele fala para você? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Só a Ele você se prostra, só a Ele você se inclina, só para Ele você pede o perdão, só para Ele você pede a salvação, só para Ele você pede o sustento, só para Ele você pede. Jesus aqui ensinou a Trindade, meu irmão trinitário, ou ensinou a unicidade de Deus? Isso é para você. Isso é para você sentar e refletir. Lê 4:10 Mateus e Lucas 4:8. Como Moisés pregou, como Isaías pregou, como Salomão pregou, como Davi pregou, como Samuel pregou. A unicidade de Deus. Só a Ele preste culto, ou seja, as tuas orações são só para Ele. Bota a sua testa no chão só por Ele, só para Ele. Agora também em João 17:3. João 17:3. O profeta Jesus, o que ele fala? Que é para sobre ele? Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro. Quem ele está falando? O único Deus verdadeiro. Eu juro que esse versículo aqui, se a gente quer ficar horas, sem exagero, horas e horas, só explicando esse versículo a gente fica. De tanta coisa que tem nesse contexto. Só esse versículo. Ficamos horas e horas explicando esse versículo. Prestem atenção. Esta é a vida eterna. Para mim ganhar a vida eterna, o que eu preciso fazer? O que eu preciso seguir? Vamos botar isso aqui para funcionar. Esta é a vida eterna. Ou seja, este é o caminho para a vida eterna. O que eu preciso fazer? Que te conheçam. Conhecer a quem? O único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. E crer em Jesus como profeta, mensageiro de Deus, que Deus enviou. Para eles não virem me falar o que? Adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. Aqui Jesus está falando dele mesmo. Tem cada um que Deus guie. Adore o Senhor, o seu Deus. Não, Jesus está falando dele mesmo. Tá bem. Então vamos para João 17:3. Aqui tem como ele falar dele mesmo? Não tem. Por quê? Porque ele é citado depois. Adore o Senhor, o seu... Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro. Esse é Jesus, o único Deus verdadeiro? Não. Por quê? Vamos continuar o versículo. E é a Jesus Cristo a quem enviaste. Foi citado depois. Para te não falar o quê? Não, é o mesmo. Não é o mesmo, porque foi citado depois. Quem que enviou? A quem tu enviaste. Tu enviaste. Quem que enviou? Deus Altíssimo. O Deus único e verdadeiro. Deus único e verdadeiro. Jesus, o Trinitário, que Deus te abençoe, que Deus te guie. Pregou o que é a unicidade de Deus ou a Trindade? As declarações de Jesus acima, que a paz de Deus sobre ele, provam que existe apenas uma pessoa divina, a ti, o único Deus verdadeiro, ou seja, Deus o Altíssimo, o que ele nada sabia sobre a Trindade. Jesus não sabia sobre a Trindade. Além disso, Jesus manifestou nenhuma pretensão de divindade. Nunca falou que ele era o quê? Deus, o Criador, pois ele se refere a um ser, a ti como o único Deus verdadeiro, Deus Altíssimo, e a si próprio apenas como um mensageiro de Deus, ou seja, Jesus Cristo, a quem enviaste.
que foi o que? Enviado. Cristo, ou seja, o Messias, Jesus, o Messias, a quem enviaste? Enviou profetas antes de Jesus, como enviou Salomão, Davi, Abraão, Moisés, Samuel, Isaías e outros profetas antes de Jesus. Então, para te herdar a vida verdadeira, a vida terrena, ou a derradeira vida, a vida do além, você tem que crer o quê? No único Deus verdadeiro e crer no profeta enviado. Por isso que nós, muçulmanos, para a gente ser muçulmanos, o quarto pilar da fé é o que é? Crer nos mensageiros de Deus, crer nos profetas de Deus, que foram enviados por Deus. Agora até vamos falar de uma pessoa que eles elevam muito, exaltam muito, o São Paulo de Tarso. O que ele fala? Não estava ciente sobre a existência da Trindade. Até Paulo não sabia disso. Ele diz: israelitas, ouçam estas palavras, falando com o povo judeu. Jesus de Nazaré, homem. O que ele é? O que Paulo chamou ele? Deus, divindade, homem, ser humano, aprovado por Deus diante de vocês, escolhido por Deus para vós, diante de vocês, por meio de milagres, maravilhas. Jesus fez milagre ou não fez? Fez maravilhas ou não fez? Na sua mensagem, e sinais que Deus fez entre vocês, por intermédio dele. E sinais que quem fez? Que Deus fez entre vocês. Jesus fez por intermédio dele. Moisés abriu o mar? Abriu, mas com a permissão de quem? De Deus. Por intermédio dele, como vocês mesmos sabem. Qual que é a crença que eles sabiam? O que os judeus acreditavam no tempo de Paulo? O que eles acreditavam? Isso está em Atos, livro de quem? De Lucas 2:22. Está em Atos 2:22. Um dos alunos de Paulo, quando ele pregava para os judeus, o que os judeus sabiam? A unicidade de Deus. Jesus era o que? Um mensageiro de Deus, profeta de Deus. Agora Coríntios, 1 Coríntios 8, capítulo 8, versículos 5 e 6. Pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores para nós, porém há um único Deus, o Pai, de que vêm todas as coisas e para quem vivemos. Quem que é o único Deus, segundo Paulo? Quem é o único Deus, segundo Paulo? O Pai. O único Deus. Paulo conhecia a Trindade. O que ele pregou aqui? A unicidade de Deus ou a Trindade? Nesse versículo. Coríntios é a carta dele, não tem como vir uma pessoa e falar, não foi ele que escreveu, não. Isso aqui, todo sábio cristão, ou todos cristãos, entraram em acordo, num consenso, que essa carta é dele. Para não vir um falar para mim que não foi ele que escreveu. Falou que Deus é único ou não falou? Então que Deus firme nossos corações e abençoe a gente onde quer que a gente esteja, e guie nós a senda reta, e faça de nós monoteístas, adoradores somente a Deus, e guie todas as pessoas para a senda reta, e facilite a orientação para todas as pessoas a senda reta, e que Deus faça de nós misericórdia para as pessoas,
e não faça de nós castigo para as pessoas. E facilite para nós a busca do conhecimento, e facilite para nós a prática do conhecimento, e aceita nossas boas ações, e perdoa as nossas más ações. E facilite para nós fazer o bem, e facilite para nós a entrada no paraíso em paz, com os profetas, os mensageiros, os mártires, os verídicos e as pessoas virtuosas. Amém. E afaste de nós o castigo do inferno, como afastou o Oriente do Ocidente, e não castigue a gente no túmulo, e salve nós todos. Amém. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.